Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que eu não tinha falado ainda e que me perguntaram, né, por que eu não falei e tal. No fim não falei porque tava corrido, né, que foi o Poatan vagando cinturão meio pesado, tá? Eu vou tentar não ficar girando muito para não deixar vocês tontos, mas ele acabou subindo, né, para os pesos pesados e acabou deixando o cinturão aí aberto e o Prochazka vai disputar o cinturão contra o Carlos Ulberg, que eu acho que é uma luta muito interessante, inclusive. Até antes de falar do Poatan, vou falar um pouco de Prochazka e Ulberg, né? Eu vi muita gente falando que o Prochazka já é o campeão, que o Carlos Ulberg é quase um Zé Ninguém e tal. Cara, eu não concordo muito com isso, tá? Eu acho o Carlos Ulberg, inclusive, muito mais ajustado ali, principalmente defensivamente, tá? Na trocação do que o Prochazka. Então, tudo bem, não tô dizendo que o Ulberg seja azarão. Talvez eu até confie mais no poder do Prochazka, né? Mas, cara, é um palpite que eu não tenho certeza assim não, tá? Eu tenho muito receio, porque é o que eu falo, o Prochazka, ele realmente tem condições de vencer todo mundo, mas defensivamente ele é muito descuidado, por mais que ele tenha melhorado em performance recente, tá? Então, eu acho que até torço pro Prochazka, acho que prefiro que ele ganhe mesmo, meu palpite até é pra ele, mas, cara, aquele 55-45 suado, tá? Eu acho que o Carlos Ulberg realmente é bem difícil, porque foi o que eu falei, ele é mais refinado ali, tá? Ele é bem técnico, ele é muito calmo, ele não tá nem aí se ele faz luta chata, então é um cara que tem poder de nocaute. O Prochazka, se bobear ali, vai dar ruim, se precisar ganhar numa decisão que seja, o Ulberg vai fazer isso. Ele tá numa equipe que é completamente da trocação, então, cara, tá bem complicada, tá? Mas enfim, depois, obviamente, mais pra frente, eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre esse confronto em si, tá? Falando do Poatan e possivelmente, né, já vamos ter que assumir aqui qual foi essa luta, né? Tô ouvindo barulho ali, isso aqui que não. Possivelmente seria um Ciryl Gane, né, porque o Aspinall não deve voltar nunca. Enfim, a gente não tem certeza ainda, né, não tem nada confirmado, mas acredito eu que seja um Ciryl Gane. Eu acho que é o duelo ideal, tá, pro Poatan se tornar campeão do peso pesado, né? Aí não sei se vão tirar o cinturão do Aspinall ou não, enfim, a gente não sabe detalhe, né? Mas, cara, sinceramente eu acho que é a luta ideal para o Poatan se tornar campeão. É muito difícil o Gane buscar queda e tal, tudo bem, é peso pesado, ele tem uma quedinha ou outra ali tentada, mas, cara, ele não tem muito volume de queda, ele não tem uma precisão nas quedas também muito grande, e ele é um cara que gosta de trocar, se sente confortável ali. Todo mundo que for lutar com o Poatan, que o cara for da trocação, vai querer se testar. Então, acho muito provável que o Gane tente ali. E aí aquilo, tá? Trocação contra o Poatan, acho muito difícil ter alguém que seja favorito, tá? No passado, né, tinha o Adesanya, antes deles se enfrentarem ali e tal. E aí, pra mim, era um dos poucos que se justificava ser favorito contra o Poatan, considerando que o cara é só da trocação, tá? Porque eventualmente tem um nome ou outro que aparece favorito, como foi o Ankalaev e tal, que é mais trocador que o wrestler, todo mundo sabe disso, mas ele tinha um pouco de wrestling, então aí já meio que mistura isso no palpite, então dá pra dizer que é só um trocador, né? Diferente da Adesanya, por exemplo. Então é muito difícil saber exatamente, mas eu chuto que... Tudo bem que a odd pode mudar também, tá? Mas eu chuto que, confirmando se for o Poatan e Gane, que o Poatan apareça como favorito, tá? Mas tem a mudança de categoria, as bolsas podem ter receio e tal. Pode acontecer, mas eu acho que pode até acontecer, sei lá, de oddmaker abrir a odd com o Gane favorito e depois os caras, as pessoas, né, que eu falo, as pessoas acabarem apostando bastante no Poatan e o Poatan virar favorito, tá? Eu, sinceramente, eu acredito muito na vitória do Poatan contra o Gane, porque, cara, apesar da movimentação, tem alguns argumentos a favor do Gane, é verdade, como a movimentação, a velocidade, o peso, né, o punch é diferente de peso pesado para peso médio e peso meio pesado, só que, cara, eu acho que o Poatan, primeiro que ele tem muito mais queixo, já no meio pesado, e vai ter mais ainda, talvez, né, no peso pesado, porque não vai desidratar nada, né? Então acho que isso já faz diferença. Então talvez ele não tenha esse problema de absorção, de nossa, ele vai sentir muito. E outra coisa, o Gane não é
um power puncher, né? Ele é rápido, ele é preciso, ele tem timing, tudo isso faz diferença no poder de nocaute, né? Mas ele não é um cara que é um Derrick Lewis, né? Que às vezes, o Poatan, vacilou aqui, tomou a mão e caiu duro. Não, né? O Gunny não é muito esse cara. Então assim, tudo que eu tô dizendo o Poatan seria favorito contra o Gunny no meu palpite? Muito provavelmente, né? Não tô fazendo aqui um vídeo, uma análise detalhada, que às vezes eu posso mudar de ideia, já aconteceu, mas preliminarmente, pensando de cabeça, tudo que eu me lembro aqui, eu não acho que o Poatan seria azar não, tá? Eu acho que o Poatan realmente seria favorito. Agora, seria um grande favoritismo? Aí eu já acho que não. Por quê? Porque tem esses ingredientes todos que eu falei, né? É um cara muito rápido, é um peso pesado natural, que tá acostumado a tomar golpe mais duro, né? Porque por mais que fale, mas o Poatan bate muito forte, sim, mas peso pesado todo mundo bate forte ali também, né? Então, não necessariamente vai ter a mesma qualidade e tal. Mas, querendo ou não, o queixo dos caras peso pesado é bem mais resistente. Então, pode ser que às vezes a luta acabe durando mais e tal. Mas, cara, o Gunny tem agilidade, tem um footwork realmente muito diferenciado, pode tentar, né, fazer um bate e sai contra o Poatan para o Poatan não encontrar ele, pode eventualmente na força na grade tentar desgastar ali, fazer uma isometria, enfim, tem vários recursos realmente que o Gunny pode usar, mas, nossa, contra a luz ficou horrível, né? Mas eu realmente não consigo chegar a inverter, entendeu? E botar o Gunny de favorito. Eu acho que se essa for a luta, o Poatan de fato tem tudo para ser aí um triplo campeão, tá? Então vamos esperar confirmar, né? E aí, obviamente, né, se for só interino e aí depois unificar com o Espinal, se o Espinal realmente voltar, aí já começa a ficar mais discutível, tá? Aí já começa a ficar um pouco mais difícil, porque é estilo, aí tem um monte de coisa a mais pra gente debater. Mas isso foi tudo falando da luta, né? Só pra fechar o vídeo, então, falando, se eu acho legal ele ter feito isso, cara, eu já tinha falado até muito antes, na verdade, dessa decisão dele ter sido tomada, né? Eu já tinha feito vídeo falando que seria muito legal ele subir e às vezes pegar um John Jones ou qualquer outro pra fazer história, né? Porque quantidade de defesa de cinturão, pra ele quebrar um recorde e tal, poderia acontecer? Poderia, mas o reinado dele foi cortado, né, contra o Ankalaev, a sequência de defesa de cinturão que poderia ser um recorde dele, né? Então não é um recorde que é muito viável, tá? Então o peso pesado acaba sendo mais viável. Então eu acho que para ele fechar com chave de ouro a carreira dele, eu acho que realmente o terceiro cinturão seria algo único, né? Não tem jeito, porque ninguém fez. Então eu acho que coroa de vez a carreira dele e não, cara, é muito difícil alguém fazer melhor, tá? Então eu acho que é sim uma escolha acertada. Obviamente não é fácil, mas nada do que ele conquistou foi fácil também, né? Então eu torço para que seja confirmada a luta, torço para que seja cinturão já linear, que seja contra o Gunny e que ele consiga se tornar um campeão triplo. E aí, se o Espinal voltar, ele tiver que defender, aí já é o de menos também, que ele já foi campeão triplo, é o que importa. Então, apesar de qualquer coisa, eu torço muito para que seja confirmada a luta, que ele vença, se torne o terceiro campeão. E aí o resto tanto faz, né? Porque, depois do terceiro cinturão, se ganha, se perde, que recorde vai quebrar, aí já não importa mais nada, né? Porque quem vai conseguir isso, né? Teria o Topuria, né? Vai saber. Mas isso é assunto para outro vídeo. Comenta aqui embaixo a sua opinião. O que você acha? Você acha que o Poatan vai conseguir aí o terceiro cinturão? Vai ser já linear? Vai ser interino? Vai ser o Gunny? Não vai ser o Gunny? Vai ser na Casa Branca? Eu acho que vai, né? Sei lá. Comenta sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu e falou!